E para a gente finalizar esse giro também dos clubes mineiros, o Santos encaminhou o empréstimo de Gabriel Menino, volante que pode chegar à equipe santista nesse ano com contrato até o final de 26, uma alternativa para ocupar a posição do Vitor Hugo, né? Volante que também está de saída para o Galo em definitivo. Lages, é isso, volto contigo. É trabalho que não acaba mais, hein, Matheus? Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Globo Esporte. Vamos continuar nosso papo aqui com o Rodrigo Rocha, que está na arena, porque o Galo não está parado nessa central do mercado, também está se movimentando para chegadas. Ontem o aeroporto de Confins ficou agitado. Quem que chegou, meu velho? Muito boa tarde. Fala, Lages, boa tarde para você, para quem está acompanhando. O Matheus estava falando sobre o Vitor Hugo, aí, um possível reforço para o meio-campo, mas por enquanto o Galo já recebeu 2 jogadores que chegaram da noite de ontem e na madrugada de hoje. O primeiro deles é o Maicon, mas vamos falar do Alan Minda, o equatoriano, que chegou a 1h da manhã, jogador que tem 22 anos, atuava no Clube Bruges da Bélgica, jogador também da seleção do Equador, né? Atuou nas eliminatórias, na Copa América e chega ao Atlético. O outro é o Maicon, jogador que foi capitão e campeão do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado, pertence ao Shakhtar da Ucrânia, vem sem custos para o Atlético. O Shakhtar fica com 50% dos direitos dele, contrato de 3 anos. Tanto o Maicon quanto o Alan Minda estão fazendo exames ao longo de todo o dia, só falta isso para serem anunciados. O Maicon falou com a gente na chegada. O projeto do Atlético é um projeto muito atrativo para nós, né, para os jogadores. É claro que era uma negociação de 3 pontos, né, tanto o Atlético e o Corinthians, mas também tinha o Shakhtar envolvido e a gente tinha que ver todos os pontos para que todos saíssem bem. Eu fico feliz de estar aqui, fico feliz de ter dado certo. Agora é fazer os exames médicos para a gente começar os trabalhos o mais rápido possível. Ô Rodrigo, eu sei que você é noveleiro, a gente vai agora atualizar a novela Hulk, porque diferentemente de Dona de Mim, que tem o último capítulo hoje, depois do MG2, a novela Hulk ainda não chegou no capítulo final, né, bichão? Essa audiência tá lá em cima e não tá perto de acabar, parece, né, Lages? Hoje tem mais um episódio, um capítulo importante. O Rafael Menin, que é acionista da SAF do Atlético, vai se reunir com a comissão técnica do Jorge Sampaoli. A ideia é entender como o Sampaoli e seus auxiliares pensam em utilizar o Hulk, quanto pensam utilizar o Hulk. Para a partir daí, o Menin continuar conversando com o Fluminense, que segue interessado no jogador. O papel hoje do Hulk, a posição hoje do Hulk é de cumprir o contrato com o Atlético. Mas a negociação não está fechada e nos próximos dias a gente ainda vai falar muito disso. Todo mundo achando que aquela novela com o Hulk já tinha acabado, né? Mas ó, acabou nada. Mais um capítulo dessa história está aparecendo e, pelo que parece, essa história ainda vai longe. Quem está acompanhando de perto essa novela é a noveleira Giovana Pires, que está na Cidade do Galo, o palco dessa novela, né? Aqui, Giovana, quando que o atleticano vai ter paz com esse assunto de Hulk, hein? Muito boa tarde. Essa é uma boa pergunta, viu, Lages? Acho que eu não tenho resposta para ela por enquanto, não. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Quando o Hulk disse que iria, sim, cumprir o contrato dele com o Atlético até o fim, o staff do jogador encerrou as negociações que vinha tendo com o Fluminense. Só que, nesse momento, é o próprio Atlético que está em negociação com o Fluminense pelo jogador. O Paulo Brax, que é executivo de futebol do Galo, que está comandando essa negociação. E o que o Atlético quer nesse momento? O Galo quer uma compensação financeira para liberar o jogador. O Hulk tem contrato com o Atlético até o fim dessa temporada e uma multa rescisória de 60 milhões de reais. Só que o Atlético estaria, sim, disposto a liberar o jogador por um valor menor do que esse, mas, ao mesmo tempo, também não quer liberar o Hulk de maneira nenhuma de graça. Mas, por enquanto, pelo menos por enquanto, o Hulk segue sim como jogador do Atlético, continua treinando normalmente aqui na Cidade do Galo e a gente vai continuar acompanhando os detalhes dessa história bem de pertinho. Enquanto tudo isso acontece, o Galo continua ativo sim no mercado da bola para trazer reforços para 2026. O nome da vez é o Maicon, volante, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians no ano passado. Fechou um contrato com o Galo para 3 temporadas e é esperado até amanhã aqui em BH, justamente para passar por exames e assinar de fato esse contrato. Mais um reforço sendo oficializado daqui a pouquinho pelo Atlético. Lages. Dado aí, não dá, tem que falar, a gente vai falar. A gente tem que falar do Hulk, tá, gente? É torcedor atleticano. Tá chegando a hora, viu, torcedor?
apesar dos stories lá do Hulk, falando que ia continuar, era o número 13 lá dele era que ficava no Atlético, que ia cumprir o contrato com o Atlético, que amava o Atlético, que ama, né, o Atlético, é histórico, isso. Mas, ontem, depois de toda a repercussão, né, pelos stories do Hulk, a resposta que ele deu, né, as alfinetadas que acabou ele dando aí na diretoria atleticana, que ficou, quem está falando a verdade? Quem que está colocando isso? Quem queria aposentar? Queria ou não queria aposentar? Queria, abriu a possibilidade para ele conversar com outros clubes? Abriu a possibilidade, então realmente não conta tanto com esse atleta aqui. Enfim, está chegando o momento, o Hulk realmente deve sair do Atlético. Ontem, o dono do Atlético, um dos donos do Atlético, o Rafael Menin, fez contato com o Bittencourt, o primeiro nome dele Mário é Bittencourt. Mário. É ele, o Mário Bittencourt. Os dois fizeram contato, né, Thiago? O Mário. É ele, o Mário. Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt fez contato com os dois, entraram, né, numa conversa e sim, pode dar o match decisivo. E o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Atlético, e não vai deixar de ser. Não vai deixar de ser. Um dos maiores ídolos da história do Atlético, Breno Galante, tá caminhando. Do mesmo jeito que a gente falava aqui, esse Gerson aí tá caminhando para vir pro Cruzeiro. Esse Hulk tá caminhando para sair do Atlético. Semblante do Galante. Uma tristeza incrível. É um ídolo que está deixando o Atlético e claro que me incomoda e há vários torcedores do Atlético pela representatividade que tem. Ontem eu pude conversar com algumas pessoas do Atlético, algumas pessoas inclusive ligadas ao Hulk e parece que a tendência mesmo é essa de que o Hulk saia do Atlético, não vai voltar a jogar com a camisa do Atlético. Eu lamento muito por isso. Mas ontem a gente estava aqui comentando que a novela não tinha acabado. Como é que seria, né? O clima do Hulk para ele poder permanecer aqui no Atlético, a questão com o Sampaoli, essa questão do disse-me-disse, que ele desmente uma coisa que o Brax falou. Mas enfim, o certo o Fluminense agora entrou na jogada diretamente com o Atlético. Porque até então o Fluminense não tinha se manifestado junto ao Atlético, feito um tipo de proposta, e agora está negociando e o Atlético está disposto desde que receba alguma situação financeira, né? E eu acho que isso é um caminho certo. Eu não acho que o Fluminense vai colocar um John Kennedy. Eu também não acho que vai colocar jogador. Eu acho que ele vai colocar um dinheiro que ele acha e eles vão tentar entrar dentro do acordo disso. O Hulk não vai pagar isso, não? Não acredito que o Hulk vai pagar. Eu também não. A galera do Fluminense falou que não iria. Não, mas eu acho que vai ser um valor. Acho que vão chegar num valor intermediário ali, bom para todo mundo e acerta. E aí, assim, não é a despedida que a gente imaginava que o Hulk teria. Essa é a grande verdade. Ô, Breno, na última rodada do Brasileirão, eu estava aqui no programa com você e a gente debatia. Também, né? A gente falava assim, gente, será que aquele jogo com o Vasco, em clima de amistoso, né? Valendo 3 praticamente pontos, estádio vazio. Será que ali foi a despedida do Hulk? Não, e um jogo de protestos. Sim. O Atlético ganha depois de 5, né? 5-0. 5-0 e tem vaia. Tem vaia, não tem? Tem vaia. A cada gol. Tem vaia. Durante os não, gols, tá 5 gols, então a gente falava assim, o Breno, a gente falava assim, no gente... No jogo, o Hulk faz um gol e uma assistência. Será que ali foi a despedida? Não, a gente não acredita. Mas a situação foi muito mal conduzida pelo Atlético, pelo jogador que também não é santo. Não tem mocinho nessa história. Isso. Não tem mocinho. Eu acho que o jogador é o pior dessa história. Jogador quer sair, gente. A história, o que eu penso é só o seguinte, vai defender o Hulk. Vai sair, ok, mas eu acho que não pode deixar que isso arranhe toda a história do Hulk, não. Mas arranhou. Arranhou. Cara, e a responsabilidade é dele. Breno, ele saiu menor do que entrou nessa briga. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acho que ainda vai ter muita coisa que vai ser dita depois que ele sair. Inclusive por ele. Você acha que ele vai dar uma coletiva? Eu acho que ele até deveria. Ele deveria? Porque ele é um cara muito grande para ser dessa maneira. Para ficar em Instagram. Mas ele... Não, peraí, situação. Mas o Hulk é um dos responsáveis por sair dessa maneira. O Hulk é um dos responsáveis. Um dos grandes responsáveis. Eu acho que... Eu não diria que ele é o maior, não, mas ele tem uma parcela de responsabilidade dele, eu acho que tem. Eu acho que a diretoria do Atlético também tem. E a coisa foi muito mal conduzida. E chegou no final que ninguém imaginava que seria dessa maneira. Vai ser o clima se o Hulk
estiver cara, ele não vai domingo, ficar aqui. se ele ficar domingo Não vai no ficar estádio aqui. ainda. Eu não tô Ele falando não que ele vai- vai. Não, ele não se vai ele estiver permanecer, no não estádio vai. domingo. Não vai permanecer. Ele vai Eu não tô resolver falando pra isso aí nas permanecer, pra dar próximas um horas. adeus pra Vou falar um torcida. negócio. Não. Tem que digno. morar no Rio, em BH. E olha que eu gosto do Rio, hein? BH é melhor demais. Aqui, vamos pensar o seguinte. Eu tô pensando... Torcida atleticana, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair. O zagueiro Lucas Veríssimo, né? Foi procurado pelo Atlético Mineiro. A diretoria atleticana vê com muitos bons olhos a chegada do Lucas Veríssimo a pedido do técnico Sampaoli, que já trabalhou com ele no Santos, né? O Lucas Veríssimo jogou muita bola, né, com o Sampaoli do Santos. O Cruzeiro tá sondando ali, mas pelo fato do atleta já ter trabalhado com o Sampaoli, essa negociação facilitaria ainda mais para o Atlético Mineiro. O Atlético chegou, né, hoje, nessa madrugada, o Alan Minda, né, e também está chegando o volante Maicon. Então, assim, na medida do possível, o Atlético está se reforçando e se reforçando muito bem. É por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, para que você venha ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Atlético Mineiro. Eu queria saber de vocês aprovam a chegada do Lucas Veríssimo no Galo? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto sempre com o apoio de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.